Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para as nossas aulas de matemática do 7º ano do ensino fundamental. E na aula de hoje iremos dar início ao conceito de retas paralelas. Assunto esse que a gente começa a estudar aí na geometria. Então a gente vai estar relacionando ângulos que são congruentes, que têm a mesma medida, ângulos que completam uma medida conhecida para a gente. Então, vamos dar início hoje aí a essas nossas atividades. Eu sou o professor Wilden Figueira e vamos dar início aos nossos trabalhos aí. Então, galerinha, para a gente dar início aí às nossas atividades, a gente vai começar conhecendo esse conceito daí. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, retas paralelas são aquelas que não se interceptam em nenhum ponto. Uma reta é transversal, a outra se ambas apresentam apenas um ponto em comum. Ao traçarmos duas retas R e S, tal que R tem essas duas barrinhas aí, ó. Essas duas barrinhas representam paralelas, ou seja, R é paralela a S. E também uma reta transversal T, que intercepta R e S. Haverá uma formação de 8 ângulos. Então, vem aqui comigo ver o que esse enunciado quis dizer aí para a gente. Então, imagine aqui que eu tenho essas duas minhas retas aqui, essa reta R e tenho essa reta S. A gente percebe que essas duas retas aqui, ó, elas não se cruzariam nunca. Se eu estender essa reta para a direita, se eu estender para a esquerda, essas duas retas nunca vão se encontrar, certinho? Então, a gente diz que essas duas retas aqui com a mesma direção, no caso aqui a minha horizontal, essas duas retas são paralelas. Então, a nossa nomenclatura R é paralela à reta S. Essas duas retas nunca vão se cruzar, elas têm aí a mesma direção. E eu tenho aqui essa minha reta T, essa daqui, ó, transversal, que toca a reta S em um único ponto e toca a reta R também em um único ponto. Certinho, galerinha? Então, veja o seguinte, sempre que eu tenho essa situação, duas retas paralelas e uma transversal cortando as duas ao mesmo tempo aí, eu vou ter a formação aqui de 8 ângulos. Então, observe aqui comigo. Tenho um ângulo aqui, tenho mais esse ângulo, vou pintar ele aqui, ó, para a gente diferenciar ele. Tenho mais outro ângulo aqui, ó, e tenho mais outro ângulo aqui. Também vou pintar esse só para a gente diferenciar. Certinho? E onde estão os outros 4, professor? Estão aqui na parte de baixo, ó. Esse ângulo grandão. Tenho esse daqui menor. 4 mais 2, 6. Mais outro ângulo daqui. E mais outro menorzinho aqui. Então, sempre que eu tenho essa situação aqui de duas retas paralelas, sejam elas na horizontal, sejam elas na vertical, eu vou ter aí a formação de 8 ângulos quando ocorrer uma reta transversal cortando as duas ao mesmo tempo. Certinho? Aí a gente vai observar a seguinte situação quando isso acontece. Eu pintei esses ângulos aqui, ó, de maneira proposital. Esses dois e também esses dois aqui. Observe o seguinte, sempre para essa situação, duas retas paralelas com uma transversal cortando, desses 8 ângulos que eu tenho aqui, esse ângulo daqui, esse daqui e esse, são ângulos de mesma medida. Então, ó, nesses 8 ângulos aqui, eu tenho 4 ângulos, esses ângulos menores aqui, eles possuem a mesma medida. Consequentemente, esses outros 4 ângulos daqui, ó,
esse ângulo daqui, esses 4 ângulos que estão em branco também vão possuir a mesma medida. Então, dos 8 ângulos, eu tenho um grupo com 4 iguais e os outros 4 também, o outro grupo também tem medidas iguais. Então, observe o seguinte, galerinha. Esse meu ângulo daqui, ó, é oposto a esse ângulo daqui. Eu vou chamar esse meu ângulo daqui. Vou dar letras a eles. A, B, C e D. Só colocando algumas letrinhas para a gente identificar, certo? Então, ó, o ângulo D é oposto, ó, do outro lado tem o ângulo B. Então, ângulos opostos possuem a mesma medida. D é oposto a B, então a medida de D tem que ser igual à medida de B. Podemos dizer aqui em cima também, ó, que A é oposto de C, um oposto ao outro. Então, eu tenho que a medida A é igual à medida C. Se B, por exemplo, vale 40 graus, automaticamente, ó, D, por ser oposto, também tem que medir 40 graus. Certinho? E a gente observa essa parte de baixo. Ó, essa minha circunferênciazinha aqui com 4 ângulos divididos é exatamente igual a essa. Então, vou colocar aqui letrinhas. Ângulo E, F, G e H. Só para a gente conhecer. H é oposto a F. Ângulos opostos têm a mesma medida. Então, F e H têm a mesma medida. E lembrando do que a gente disse no início do assunto, esses 4 ângulos aqui, ó, têm a mesma medida. Se acontece de ter 2 retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, eu posso dizer o seguinte, galerinha, que D é igual a B, que é igual a F, que é igual a H. Então, esses 4 ângulos daqui, ó, esses pintados, têm a mesma medida. E esses outros 4 ângulos aqui, ó, é oposto a G. Tem a mesma medida que G. E a gente viu que esses dois são iguais. G é igual a A, que é igual a C. Então, ó, um grupo de ângulos iguais, outro grupo de ângulos iguais. Certinho? Então, sempre que eu tiver essa situação de retas paralelas cortadas por uma transversal, separo em 2 grupos, 4 iguais e os outros 4 também iguais. Vamos ver aí nossa ilustraçãozinha. Então, ó, observem aí. Eu tenho os ângulos na parte de cima, a gente está chamando os ângulos externos e também a parte de fora, aí, parte de baixo, ângulos externos. E o que fica entre essas 2 retas paralelas aí, a gente vai estar chamando de ângulos internos. Temos 4 ângulos externos e 4 ângulos internos. Certinho? Então, ó, sabemos que os ângulos formados pela reta R e T são iguais aos formados pelas retas S e T. Podemos afirmar que os pares de ângulos abaixo são correspondentes. A e E, B e F, C e G, D e H. Eles são aí iguais. Esses pares de ângulos colaterais correspondem, acima mencionados, possuem a mesma medida. Mas sabemos que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, isto é, também possuem a mesma medida. Então, podemos dizer que tá esses 2 grupinhos aí que a gente viu aqui no quadro agora. A igual a C, igual a E, igual a G. B é igual a D, a F e também o ângulo H. Existem alguns ângulos chamados de ângulos notáveis, que ocorrem com bastante frequência nos cálculos.
o ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, o ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus, são dois exemplos. Quando temos dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus, esses são chamados de complementares. Já quando temos dois ângulos cuja medida é igual a 180 graus, esses são chamados de ângulos suplementares. Então, observe nesse desenho aí da esquerda, galerinha. Eu tenho dois ângulos aí, ó, um menor e um maior, e a soma desses dois ângulos aí formam 180 graus. Eu tenho metade aí de uma circunferência. A gente sabe que uma circunferência, ela tem 360 graus. Metade aí, eu tenho 180. Então, vem aqui comigo para a gente ver como é que a gente pode trabalhar com essa informação de ângulos suplementares. Se você observa aqui, galera, um ângulozinho desse pintado com esse outro ângulozinho aqui em branco, ó, ele forma aqui, ó, metade de uma circunferência. Isso significa dizer, ó, que a soma de A mais B é igual a 180 graus. Preste atenção, essa informação ela é muito importante para a gente resolver a grande maioria das questões. A soma de um ângulo menor com esse maior, ele vai dar sempre 180. Eu posso somar esse daqui, ó. Esse menorzinho com esse maior. São ângulos suplementares. Posso somar esse daqui, ó. O B com o C. Um maior e um menor. 180. Certinho? Então, sempre pegando um ângulo maior com um ângulo menor, a soma vai dar 180. Eu poderia pegar, por exemplo, isso aqui, ó. Esse B com esse G. Como eu sei que tem apenas dois grupos, um com um valor e o outro com um valor diferente, se eu tenho dois grupos, eu posso pegar quaisquer ângulos aqui, desde que sejam um maior e um menor. Certinho? Então, pegando qualquer par de ângulo aqui, desses diferentes, a soma dos dois sempre vai ser 180. Certo? E os opostos valem sempre a mesma medida. São ângulos congruentes. Os opostos e a soma desses dois, um maior ou menor, igual a 180. Certinho, galera? Então, com isso, a gente vai conseguir resolver bastante questão sobre esse assunto. Com isso, a gente vai resolver, ó, essa primeira questão aí. Nessa primeira questãozinha que a gente tem, diz a seguinte situação. Sabendo que as retas R e S são paralelas, interceptadas por uma reta transversal, T, determine o valor de X. Então, ó, a gente vai ter que fazer aí uma manobrazinha utilizando aí a nossa álgebra, quando a gente queria encontrar o valor aí de uma determinada incógnita. Então, ele me dá esse ângulo maior na parte de cima, onde T intercepta R, ele diz que esse meu ângulo aí vale 2x menos 60 graus. E me dá o valor aí desse outro ângulo externo aqui na parte de baixo, também um ângulo maior aí, x sobre 2 mais 30. Então, vem aqui comigo. Veja como é que eu posso resolver essa situação. Então, ele me dá esse ângulo daqui, ó, na figura, e me dá o valor desse ângulo daqui, ó. Lembre-se que esses ângulos daqui, ó, são iguais. Aí, ele me dá o valor desse ângulo e me dá o valor desse daqui. Como é que eu posso resolver esse tipo de questão? Se os ângulos são iguais, galerinha, eu vou igualar um ao outro. Então, eu vou pegar 2x menos 60 é igual a x sobre 2 mais 30. Então,
lembre dessa dica, os ângulos são iguais, eu vou estar igualando o valor de um com o valor do outro. Poderia acontecer com esse ângulo, se eu tivesse esse dado, ou com esse também, já que esses quatro aqui, ó, esse e esse, são iguais. Tranquilo? Então, vamos resolver isso aqui. A gente viu o seguinte, quando eu quero encontrar aqui o valor de uma incógnita, eu coloco letra do lado esquerdo, número do lado direito. Lembrando sempre de, toda vez que eu passar um termo para outro lado, eu tenho que inverter o seu sinal. Se é mais, fica menos. Se é menos, vai ficar mais. Então, vamos deixar todas as letrinhas aqui, todos os termos que têm letras, do lado esquerdo. Então, eu vou repetir esse daqui, ó, 2x. Esse meu termo daqui tem letra. Está do outro lado positivo, vai passar negativo. Menos x sobre 2. Tranquilo? Falta o quê? Colocar do outro lado aí o valor que não tem letra. Então, fica 30. Esse 60, ó, vai passar para o outro lado aqui, bonitinho. Vai ficar mais 60. Então, qual foi o primeiro passo? Igualo os dois valores, porque eu sei que os ângulos são iguais. O segundo passo, separa letra do lado esquerdo, número do lado direito. E quando um termo ele muda de lado, ele tem que mudar de sinal. Beleza? Então, vamos lá. 2x menos x sobre 2. Ó, x sobre 2, galerinha, pegar uma coisa e dividir por 2 é a metade. Então, aqui eu tenho meio x, certo? 2x menos meio x. Eu tenho R$2, tiro 50 centavos, né? Que é a metade de R$1. Pensa aí. Tenho 2, tiro a metade de 1, fica 1,50. Tenho 2 laranjas. Vou pegar metade de uma laranja, vou dar para o meu coleguinha. Eu vou ficar com quanto? 1 laranja e meia. Certinho? 1 laranja e meia a gente representa assim, ó. 3x sobre 2. Oxente, professor, por que 3x sobre 2? Pense, se eu pego 3 divido para 2, fica 1,5. R$3 vai ficar metade para você e metade para seu irmão. Cada um fica com 1,50. Tranquilo? Então, ó, 3 sobre 2 representa 1,5x, 1x,5. Tranquilo? Vou para o outro lado, ó. 30 mais 60 dá 90. Beleza. E agora, professor, o que é que eu vou fazer com isso? Esse meu 2 que está do lado de cá da igualdade, eu vou fazer o seguinte. Ele vai passar multiplicando aqui, ó, do outro lado. Está dividindo, passa multiplicando do outro lado. Então, vai ficar o que desse lado de cá? Eu não mexi nesse 3. 3x é igual. 2 vezes 90 dá 180. E agora, ó, ficou naquele padrãozinho quando a gente começou a encontrar o valor de uma incógnita. O número que está multiplicando tem que passar do outro lado dividindo. Então, esse meu 3 que está multiplicando o x, ele passa dividindo 180. Ó, isolo o x, fica 180 dividido por 3. Estava multiplicando, passa dividindo. Agora, galera, 180 dividido por 3. Vamos fazer aqui, ó. 180 dividido por 3. 1 não dá para dividir, 18 dá para dividir por 3. 18 dividido por 3 é 6. 6 vezes 3, 18. Não restou nada. Esse 0 pula para cá. Então, x é igual a 60 graus. Tranquilo? Então, aqui ele só quer saber o valor de x. Então, o valor de x aqui, ó, 60 graus. Belezinha? Vamos para a próxima. Na nossa próxima questão, me diz o seguinte.
Na figura abaixo, as retas R e S são paralelas. Qual a medida do ângulo A? Então, observem aí nessa figura que ele me dá alguns dados. Na parte de cima, ele me dá o ângulo menor, que é x menos 10, e esse A é o ângulo oposto a ele. E na parte de baixo, ele me dá um valor aí de 2x mais 10. 2x mais 10. Certinho? Então vem aqui comigo para a gente ver como é que fica essa questão. Ele quer saber, galera, o valor desse meu ângulo daqui. Mas eu não tenho nenhuma informação para esse meu ângulo. Mas lembre o seguinte, A está oposto aqui, ó, a x menos 10. Então eu posso dizer o seguinte, o valor que eu tenho aqui para x menos 10 vai ser igual ao valor que eu tenho aqui para A. Como é que eu vou fazer para encontrar esse meu ângulo? Qual outra informação eu tenho? Aqui embaixo na minha figura, eu tenho que esse meu ângulo aqui, ó, um ângulozinho maior, vale 2x mais 10. E tenho esse meu ângulo menor, que vale x menos 10. Então, como é que eu vou encontrar aí o valor desse meu ângulo? Lembre-se do que eu falei. Dois ângulos, um maior e um menor, somados, tem que dar 180. Então, eu vou pegar esse meu ângulo daqui, que vale x menos 10, pego o valor aqui desse meu ângulo, que vale 2x mais 10, somo os dois igual a 180. Veja só, x menos 10 e o valor aqui de baixo, mais, lembre que eu tenho que somar os dois, mais x, 2x mais 10, tem que ser igual a 180. Belezinha? Então vamos resolver isso daqui. X mais 2x, lembre-se que eu tenho que juntar as letrinhas. Na frente desse x não aparece nada, mas a gente sabe que vale 1. 1x mais 2x dá 3x. 3x. Vamos ver o que acontece com esses números aqui desse lado da igualdade. 10 positivo menos 10 negativo. Se eu tenho 10 reais, tenho que pagar 10, eu não vou ficar com nada. Então, 10 menos 10, 0. Restou o que para a gente, professor? Restou 180 do outro lado, que a gente não mexeu nele ainda. A gente só juntou 1x com 2x, deu 3x, e fizemos a subtração. Menos 10 mais 10 dá 0. E o 180 ficou ali bonitinho, na dele, sem mexer com ninguém. Agora, para encontrar o valor aqui de x, vai ficar x é igual a 180. Lembre-se, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual a 180 dividido por 3, foi essa continha que a gente acabou de fazer, dá 60. 60 graus. Então, professor, A vale 60? Ainda não. Veja que esse meu ângulo daqui, que é igual a A, vale x menos 10. Então, ó, vê que simples agora. X vale quanto que a gente encontrou? 60 menos 10. Olha o que foi que eu fiz. Peguei o valor de x que eu encontrei, substituí e subtraí por 10, que era o valor desse meu ângulo inicialmente. 60 menos 10, A vale 50 graus. Porque a gente sabe que esse ângulo daqui, o seu oposto tem o mesmo valor. Olhando aí nossas alternativas, a gente vai ver que a letra D é o valor aí desse meu ângulo A. Tranquilo? Agora, galerinha, a gente tem uma situação aí que me diz o seguinte. A medida do ângulo Y na figura é. Então, veja que aí não está aparecendo as minhas duas retas paralelas
cortadas por uma transversal. Mas essa situação é como se a gente pegasse apenas uma reta dessa paralela cortada por uma transversal. Então, observe aí, ele quer saber o valor de y e me dá outros dois ângulos, 3x menos 16 e me dá aqui 2x mais 10. Então, vem aqui comigo. Observe a situação aqui. Ele quer saber esse meu ângulo. Como é que eu vou poder encontrar esse meu ângulo? Veja que a soma desse ângulo y mais esse daqui, ó, forma metade de uma circunferência. Então, eu sei que o valor de y mais o valor desse meu ângulo daqui tem que dar 180. Certinho? Certo, professor. E agora, o que é que a gente vai fazer? Observe que aqui a gente tem dois ângulos, ó, opostos. Esse e esse ângulo daqui. Veja que dois ângulos opostos têm que ter o mesmo valor. Então, a ideia vai ser o seguinte, ó. Eu igualo esses dois ângulos, já que a gente fez na primeira questão. Ângulos opostos têm que ser igualados. Letrinha do lado, número do outro, a gente encontra o valor de x. Beleza? Então, vamos por parte. 3x menos 16 tem que ser igual a 2x mais 10. Ângulos opostos pelo vértice têm o mesmo valor, então eu igualo os dois. Letra de um lado, número do outro. Vou permanecer com esse 3x aqui. 16 vai passar para o outro lado, aí tenho que mudar o sinal dele. Mas vamos passar logo para cá essa letrinha. 2x positivo passa para cá negativo. É igual. Ó, só mexi nesse termo e nesse. O 10 já está do seu lado certinho, eu não vou precisar mudar nada nele, nem o sinal. Mexi no 10, falta o 16. O 16 está negativo. Sempre que muda de lado, fica positivo. Agora, ó, 3x menos 2x fica apenas 1x. Igual 10 mais 16, 26. Então, x, galerinha, vale 26. Professor, e agora? O que é que a gente faz? A gente só encontrou o valor de x. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar esse valor de x e substituir em qualquer uma dessas duas equaçõezinhas aqui. Por que, professor, posso colocar em qualquer uma das duas? Porque a gente viu que esse ângulo é igual a esse. Então, eu escolho qual dos ângulos eu quero encontrar. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou colocar nesse ângulo daqui, ó. Então, onde tem x, eu vou substituir por 26. 2 vezes x, que é 26, mais 10. Vai ser igual a quanto? Ó, só substituir o valor de x aqui, ó, por 26, que foi o que a gente encontrou. 2 vezes 26 é 52, mais 10. Só fiz a multiplicaçãozinha aqui em cima e vou adicionar 10. 52 mais 10, 62. Terminou, professor? Lembre-se, ele quer o y. E agora, professor, como é que eu vou fazer para encontrar o y? A gente sabe que somando um ângulo maior com um ângulo menor tem que dar 180. Não é isso? Então, ó, o ângulo maior, y, mais o ângulo menor. Quanto é que vale o ângulo menor que a gente encontrou? 62. Ó, metade de uma circunferência, isso aqui, ó, igual a 180. Letra de um lado, número do outro. Y é igual a 180. E esse 62 está mudando de lado, fica negativo. Ou seja, y vai ser igual a 180 menos 62. Vamos fazer aqui, ó. 180 menos 62. Vou pedir um aqui emprestado.
2 para 10 é 8, 6 para 7, 1 e 0 para 1 é 1. Então fica 118 o valor desse meu ângulo Y aí. Vamos olhar nossas alternativas. 118, letrinha D aí. Vamos para a próxima. Retas paralelas são cortadas por uma transversal. Dois ângulos diferentes são mostrados na figura. Determine o valor aí de cada ângulo. Pessoal, observe aí a figura. Veja que eu tenho um ângulo maior, que é 5x mais 40, e tenho aí um ângulo menorzinho, que representa 2x. Então, para encontrar o valor de cada ângulo desse daí, se os dois ângulos são ângulos diferentes, eu vou pegar e igualar os dois a 180. Certinho? Então, tenho 2x e o outro ângulo 5x mais 40. Então, vem aqui comigo. Se os dois ângulos são diferentes, eu vou fazer 2x mais 5x mais 40. Tenho que igualar os dois a 180. Certo? Então, soma as letrinhas, ó. 2 mais 5 dá 7. X. Esse 40 tem que passar para o outro lado. 180. E o 40 passa para o outro lado mudando o sinal. Então, vai ficar negativo. Beleza? Então, 7x é igual a 180 menos 40 dá 140. Para encontrar o valor de x, coloca ele aqui. E o 7 que está multiplicando passa do outro lado dividindo. 140 dividido por 7, 20 graus. Então, o valor de x, ó, 20 graus. Só que ele pede o valor de cada ângulo. Então, esse daqui vale quanto? 2 vezes o valor de x, que é 20. 2 vezes 20 dá 40. Ó, se esse daqui vale 40, falta quanto para 180? Falta 140. Então, um ângulo maior, o ângulo obtuso vale 140 e o ângulo agudo vale 40 graus aí. Então, galerinha, vamos estar encerrando por hoje os nossos trabalhos. Então, queria agradecer aí a presença de todos vocês. Depois vamos dar mais uma revisada sobre esses conteúdos aqui, trabalhar mais questões para ir fixando mais na mente da gente, certinho? Então, agradecendo a presença de vocês mais uma vez, queria desejar a vocês uma boa semana e espero contar com a presença de vocês na próxima segunda. Um forte abraço a todos.